Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva de imprensa das estatísticas fiscais. Estamos aqui com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Fernando fará uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone. Bom dia a todos. Vamos dar início hoje à divulgação das estatísticas fiscais do país para junho de 2022. Em junho, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 48,9 bilhões de reais, e esse valor se compara a um superávit de 14,4 bilhões em junho do ano passado. Então, nas estatísticas do resultado primário do setor público consolidado do país, houve uma redução do resultado primário, passando de um superávit de 14,4 bilhões em junho de 2022 para um déficit de 48,9 bilhões em junho de 2023. Então, isso corresponde a uma piora de 63,3 bilhões de reais. Essa redução do resultado foi distribuída entre o governo central, os governos regionais e as estatais. Mas coube ao governo central a parcela principal desta piora, né? A gente vai detalhar em seguida. O governo central teve uma piora de 60,2 bilhões de reais, os governos regionais pioraram 1,8 bilhão e as estatais tiveram uma piora de 1,3 bilhão. Então, dessa forma, com esses valores, se compôs os 63,3 bilhões da redução, né, do resultado primário do setor público. Com esses números, quando a gente olha o resultado do setor público consolidado, acumulado no primeiro semestre de 2023, esse resultado foi deficitário em 20,4 bilhões. E, se a gente considera o acumulado do ano na sequência dos meses, esta foi a primeira vez que o acumulado do ano de 2023 passou, né, de superávit para déficit. Isso é uma coisa esperada, sazonalidade das estatísticas fiscais, né? Você tem um primeiro semestre melhor, principalmente nos primeiros meses do ano, e um segundo semestre que, em geral, tem uma quantidade de despesas maior, né? Então, já se faz um resultado primário mais robusto no começo do ano, e esse superávit vai sendo reduzido ao longo do ano. Agora, em junho, foi quando se virou de superávit para déficit. Se a gente olha a comparação do primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022, nós vemos que esse resultado deficitário agora de 20,4 bilhões de janeiro a junho de 2023 se compara com um resultado superavitário de 129,9 bilhões no primeiro semestre de 2022. Ou seja, ao passar de um superávit primário de 129,9 bilhões para um déficit de 20,4, houve uma piora no resultado primário de 150,3 bilhões. A última medida temporal que a gente faz, em geral, do superávit primário é o acumulado em 12 meses. Nos últimos 12 meses, encerrados em junho, o setor público consolidado também teve um déficit. Esse déficit atingiu 24,3 bilhões de reais nos 12 meses encerrados em junho, o que equivale a 0,24% do PIB. Comparando a trajetória desses últimos 12 meses com os anteriores, a gente vê que os 12 meses encerrados em junho trouxeram o primeiro déficit primário nessa base de comparação desde outubro de 2021. Em outubro de 2021 também teve um déficit, na mesma, pouco menor magnitude que essa, um déficit de 20,4 bilhões, né, o que na época respondia por 0,23% do PIB. E este resultado atual, ele foi, portanto, o primeiro déficit desde o déficit ocorrido em outubro, e quando você compara na série, ele foi o pior resultado desde setembro de 2021. Em setembro, houve um déficit maior, né, de 52,9 bilhões de reais, ou 0,61% do PIB. Com isso,
a gente tem os primeiros resultados mais gerais das estatísticas fiscais, que abrangem a categoria mais ampla do setor público do país, que é o próprio setor público consolidado. Em seguida, nós vamos começar a analisar os resultados por esfera de governo. A primeira esfera de governo, para nós analisarmos, é o governo central, também nesses 3 marcos temporais, o mês de junho, o primeiro semestre e o acumulado em 12 meses. No governo central, no mês de junho, ocorreu um déficit primário de 46,5 bilhões de reais, que se compara em junho de 2022 com um superávit primário de 13,7 bilhões. Ou seja, aqui, né, na passagem dos 13,7 bilhões de superávit de junho de 2022 para os 46,5 bilhões de déficit em junho de 2023, está aquela mencionada redução no resultado primário de 60,2 bilhões para o governo central. Esse resultado primário, conforme as informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional ontem, portanto todos vocês conhecem, esse resultado primário pode ser medido como um balanceamento entre as receitas e despesas públicas, e no caso do governo central, houve uma redução na receita líquida, uma redução de 51,4 bilhões em termos reais, ou seja, corrigidos pela inflação do período, o que equivaleu a uma redução de 26,1%. É claro que quando há uma redução desta magnitude, vocês devem desconfiar, aconteceu alguma coisa aí de específico, né, para explicar uma redução desse tamanho. E, de fato, aconteceu. A base de comparação, ou seja, junho de 2022, tem um resultado muito grande em função de 2 aspectos principais, que aconteceram lá em junho de 2022 e não se repetiram em junho de 2023. Esses 2 aspectos são receita com concessões. Em junho de 2022, houve o recebimento de 27,5 bilhões de reais, em valores atualizados, referentes ao bônus de outorga de novos contratos de concessão advindos da desestatização da Eletrobras. Esses valores foram incorporados na conta única, ingressaram na conta única e nas estatísticas fiscais, portanto, em junho de 2022 e não houve nada equivalente agora neste ano. Também em junho de 2022, houve um recebimento de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio do BNDES no valor de 19,5 bilhões de reais, também valores atualizados, que não se repetiu agora em junho de 2023. Esses 2 fatores, como vocês viram, somam 47 bilhões e explicam quase a totalidade da redução de receitas de 51,4 bilhões. Então, sobraria algo como 4,4 bilhões de redução de despesa nesse período e não, considerado esses termos, não aqueles 51,4, né? Ou seja, aqueles 51,4 não se trata, né, de redução permanente de despesa, pelo contrário, ocorreram 2 eventos específicos em junho de 2022 que explicam 47 bilhões desse total de 51,4. Já quando a gente olha a despesa total, né, teve um aumento interanual de 8,9 bilhões, que dá algo como 5%, 4,9%. Ou seja, se a gente olhar, as receitas cresceram e as despesas diminuíram, teria, claro, uma redução no resultado primário, mas não da magnitude que houve por causa desses 2 pontos específicos. Acho que é importante mencionar para fim da análise de vocês. Quando a gente passa do mês de junho para o primeiro semestre do ano, né, o governo central também teve um déficit primário. Esse déficit primário, de janeiro a junho, acumulado, foi de 42,3 bilhões de reais. E quando a gente compara com o primeiro semestre de 2022, lá ocorreu um superávit de 53,8 bilhões. Logo, na passagem, nesse ano, entre os 2 primeiros semestres, teve uma redução de 96,1 bilhões de reais no resultado primário do governo central, né? A receita, nesse período, diminuiu 10 bilhões, ou 1,1%. Teve uma receita, mesmo considerando aquele efeito que eu mencionei do mês de junho, a receita se equilibrou nesse período, tem uma ligeira redução real de 1,1%,
mas as despesas aumentaram 9,8% ou 86,8 bilhões, né? O que ajuda a explicar, que explica, na realidade, essa redução do resultado primário. Já no acumulado dos últimos 12 meses, encerrados no mês de junho, o governo central também foi deficitário, nesse caso em 41,1 bilhões, ou 0,4% do PIB, e assim como a gente apresentou esses números para o setor público consolidado, nós podemos comparar o resultado dos últimos 12 meses do governo central com a série histórica, de forma que esse déficit nos 12 meses encerrados em junho, agora, foi o primeiro déficit nessa mesma base de comparação desde maio de 2022. Lá em maio de 2022, o déficit foi de 15,7 bilhões, ou 0,17% do PIB, e também os 12 meses encerrados em junho, o déficit de 41,1 bilhões é o pior resultado da série histórica desde novembro de 2021. Lá em novembro de 2021, ocorreu um outro déficit, né, de 94,5 bilhões de reais, o que dá, no PIB da época, 1,07% do PIB. Então, com isso, a gente tem o conjunto de informações que constituem o resultado primário, né, do governo central nas diversas escalas temporais que usualmente nós apresentamos. A segunda esfera importante no setor público consolidado são os governos regionais, que são compostos pelas instâncias estaduais e municipais. Esse conjunto, né, dos governos regionais também foram deficitários em junho de 2023, algo como 927, um pouco menos de 1 bilhão de reais de déficit, 927 milhões. Né? E no mesmo período do ano passado, no mesmo mês do ano passado, eles também tiveram, na verdade, um superávit de 856 milhões. Então, essa passagem de um superávit de 856 milhões para um déficit de 927 milhões dá aquela piora de 1,8 bilhão que eu havia mencionado no começo da coletiva. Né? Quando nós olhamos as fontes de receitas dos governos regionais, a gente vê as transferências regulares da União praticamente estáveis, né, uma variação positiva de 0,3% em termos reais, mais as receitas de ICMS, que é o principal imposto estadual, com uma redução mais significativa, redução de 5,2% no período. Né? Nós não temos as informações detalhadas sobre despesas dessas esferas regionais, mas a gente pode apresentar essa redução, né, nas suas receitas. Né? No primeiro semestre do ano, os governos regionais permaneceram superavitários, tiveram um superávit primário de 23,8 bilhões, mas um superávit menor do que o ocorrido no primeiro semestre de 2022. Lá, de janeiro a junho de 2022, os governos regionais acumularam um superávit de 55,9 bilhões de reais. Então, mesmo mantendo o superávit, esse superávit foi menor e essa redução de resultados atingiu 32,2 bilhões. Né? Também nesse período, né, o primeiro semestre deste ano comparado ao primeiro semestre do ano passado, houve uma redução real, né, do ICMS de 10%. Né? E embora essa informação seja incompleta, porque nós não temos as informações consolidadas das demais fontes de receitas e também não temos as despesas, acho que é um indicador importante da razão da redução do resultado primário dos governos regionais. No acumulado em 12 meses, esses governos regionais também foram superavitários, tiveram superávit de 19,7 bilhões, que equivale a 0,19% do PIB, mas esse resultado também vem se reduzindo, né, ao longo do tempo. Então, este resultado de 19,7 bilhões dos governos regionais foi o menor superávit primário nessa esfera de governo, considerado o resultado acumulado em 12 meses, desde julho de 2020. Em julho de 2020, eles tiveram um superávit de 16,1 bilhões, ou 0,22% do PIB na época. Com isso, eu acho que nós apresentamos aí os principais resultados primários das diferentes esferas de governo. Em todas elas, quer dizer, o setor público consolidado foi deficitário, em qualquer escala que se meça esse resultado, né, o mês, no acumulado do ano ou nos 12 meses, mas
em qualquer esfera de governo, esses resultados se reduziram, né? No governo central, né, passando para déficit, no governo regional, mantendo ainda superávit, mas em valores menores. A segunda, digamos assim, parcela do resultado dos fluxos fiscais se refere aos juros, né? Os juros são entendidos como os juros nominais, que são apropriados por competência sobre a dívida líquida. A dívida líquida, por definição, contém ativos e passivos. Esses ativos e passivos rendem juros. Nós compilamos os juros apropriados tanto sobre os ativos quanto sobre os passivos, gerando esse juros líquido, que é sempre, digamos, negativo, é sempre deficitário. A gente sempre paga liquidamente juros porque a dívida é majoritariamente devedora, né? Então, os juros nominais, no mês de junho, representaram 40,7 bilhões de reais e eles se reduziram, seja em relação ao mês anterior, seja em relação ao mesmo mês do ano passado. Quando a gente compara com junho de 2022, os juros lá em junho de 2022 foram 98,2 bilhões e agora se reduziram para 40,7. Quando a gente compara com o mês anterior, com maio, os juros foram de 69,1 bilhões e agora se reduziram para 40,7. Como eu sempre menciono nas coletivas, a conta de juros ela é apropriada por competência dia a dia. Então, é de se esperar que essa conta tenha uma trajetória, claro, uma trajetória de crescimento, mas uma trajetória mais estável. Sempre que há variações tão grandes assim, seja de redução, seja de aumento, nós devemos procurar explicar o que aconteceu, e neste caso, são os resultados de swaps que impactam a conta de juros e fazem essas mudanças mais significativas. Os swaps são aquelas operações do Banco Central em que o Banco Central pode ter ganhos ou perdas, dependendo do resultado cambial. No mês de junho, houve uma apreciação cambial de 5,4%. Isso implica um ganho de swaps para o Banco Central, e esse ganho de swap ele é incorporado nas estatísticas fiscais como uma receita de juros. Logo, se houve uma receita adicional de juros, o total de juros líquidos se reduziu. Bom, para a gente poder analisar qual é a tendência, a trajetória desta conta, a gente deve, então, tentar excluir os swaps, né, um exercício analítico, contrafactual, excluir os swaps dos dois períodos comparativos, né? O que a gente tem neste caso? Em junho de 2023, o swap representou um ganho de 20,5 bilhões. Ou seja, a conta de juros se reduziu nessa proporção, porque foi incorporada uma nova receita. Então, se a conta de juros foi 40,7 bilhões e as receitas com swaps 20,5 bilhões, é simples de fazer a conta. Na ausência desse resultado de swaps, a conta de juros do mês de junho de 23 teria sido 61,2 bilhões. Quando a gente olha para junho de 2022, ocorreu o contrário. Houve uma perda com swaps de 39,9 bilhões, e essa perda equivale a uma despesa adicional de juros, logo aumenta a conta de juros. Então, aqueles 98,2 bilhões, se nós retirássemos as despesas com swap, elas seriam 58,3 bilhões. Logo, se a gente desconsiderar os swaps, teria havido um aumento, né, de 2,9 bilhões de reais na conta de juros, o que representa um aumento de 5% na comparação de junho de 2023 com junho de 2022. Se a gente fizer o mesmo exercício para a passagem de maio para junho, a gente vai ver que os resultados sairiam dos 69,1 bilhões que efetivamente ocorreram em maio de 23 para 40,7 bilhões em maio de 2023 e em junho de 2023, uma redução de 28 bilhões. Se a gente não tivesse esses efeitos dos swaps, tanto em maio quanto em junho, ainda assim teria havido uma redução, mas bem menor. A redução não seria de 28,3, seria de 4,8 bilhões. E nesse caso, a explicação é que o mês de junho tem um dia útil a menos do que o mês de maio, e isso é suficiente para explicar essa redução, né? Quando a gente olha
as despesas com juros num período mais longo, no primeiro semestre do ano, por exemplo, a gente vê que no primeiro semestre deste ano, a conta de juros atingiu 337,3 bilhões de reais. Em junho de 2022, esse mesmo resultado foi de 285,6 bilhões. Houve, portanto, né, um aumento de juros de 51,7 bilhões. Uma parte desses 51,7, 17,1 bilhões, foi causado por um ganho menor de swaps neste ano. Então, se a gente excluísse os swaps, os juros permaneceriam na sua trajetória de aumento, devido ao próprio aumento do estoque da dívida líquida em termos nominais. Contribuiu para isso também o aumento da taxa Selic, e no cenário, no polo oposto, contribuiu para reduzir a conta de juros, a redução do IPCA. Inclusive, se vocês olharem a tabela com as elasticidades dos juros em relação à dívida líquida, que é publicado mensalmente no texto que acompanha a nota para a imprensa, vocês vão poder ver que a conta de juros, claro, ela aumenta quando as taxas de juros aumentam, ela diminui quando as taxas de juros diminuem, e a mesma coisa com o IPCA. Só que esses impactos são diferentes, né? A gente tem a forma tradicional de fazer o cálculo, a cada 1 ponto percentual de aumento na taxa de juros mantida ao longo de 12 meses, nós temos um aumento de 42,6 bilhões na dívida líquida. Para a inflação, esse impacto é menor, né? A elasticidade de preços, o aumento de 1 ponto percentual no IPCA mantido ao longo de 12 meses, equivale a um aumento de 17,6 bilhões na dívida líquida. O que aconteceu na passagem do primeiro semestre para o segundo semestre é que, no primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023, é que a Selic aumentou 1,08 ponto percentual, a Selic efetiva acumulada no ano, nesses dois períodos. O IPCA, por outro lado, teve uma redução de 2,6 pontos percentual. Quando a gente multiplica esses números 1,08 ou 2,62 pelas elasticidades que são apresentadas na nota, a gente pode ver que esses dois números se compensaram inteiramente. Ou seja, o efeito de aumento da taxa Selic sobre a dívida líquida foi neutralizado pelo efeito de redução do IPCA, né, também sobre a dívida líquida. Então, essas duas coisas, nessa conta muito simples, né, ver quanto variou a Selic e o IPCA, né, em pontos percentuais, e multiplicar isso por aquelas elasticidades que estão na nota para a imprensa, esses dois efeitos tiveram a mesma magnitude, com sinal contrário, e se anularam. Por fim, quando a gente olha a conta de juros nos últimos 12 meses, elas atingiram 6,18% do PIB, isso em reais, 638,1 bilhões, o que equivale a 6,18% do PIB. Com isso, o resultado nominal, que é a soma do resultado primário mais os juros apropriados sobre a dívida, o resultado fiscal nominal atingiu 6,42% do PIB nos 12 meses encerrados em junho, representando o maior percentual, o maior déficit nominal do setor público consolidado desde julho de 2021, quando esse resultado foi de 6,63% do PIB. Esses são os resultados fiscais do país nesse mês de junho, e a gente complementa esses resultados com a apresentação da variação do endividamento. No caso da dívida líquida, a dívida líquida é a medida mais abrangente do endividamento do setor público, não apenas porque ela considera todo o setor público consolidado, mas também porque ela considera os ativos e passivos desse setor, né? A dívida líquida do setor público atingiu 59,1% do PIB agora em junho, e ela teve um aumento de 1,3 ponto percentual. Nesse caso, a gente tem como contribuição para o aumento da dívida líquida o próprio déficit primário observado no mês, a conta de juros apropriados, somando os dois, dá
as necessidades de financiamento do setor público, ou o déficit nominal, mas também nós tivemos o efeito da apreciação cambial. A apreciação cambial de 5,4% representou, em termos da dívida líquida, um aumento de 0,7 ponto percentual do PIB no mês. Isso ocorre porque a dívida líquida tem tanto a dívida externa, denominada em moeda estrangeira do país, quanto as reservas internacionais do país, que também são denominadas em moeda estrangeira. As reservas são maior do que a dívida externa do setor público. Portanto, quando tem em termos de moeda estrangeira, o setor público é credor líquido. Quando tem uma apreciação cambial, significa que uma mesma quantidade de dólares é representada por uma menor quantidade de reais. Na dívida, tanto a reserva quanto a dívida externa são representados em reais, e o Brasil é credor líquido, então esse valor se reduz e, portanto, a dívida líquida aumenta. Então, no caso de junho, esse aumento de 1,3 ponto percentual para a dívida líquida, que atingiu 59,1% do PIB, é devido quase que proporcionalmente a esses dois fatores, né? O déficit nominal visto no mês e o efeito da valorização cambial de 5,4%. Já no caso da dívida bruta, a dívida bruta permaneceu estável no mês, em 73,6% do PIB. No caso da dívida bruta, a gente não tem esse efeito da apreciação cambial representar um aumento da dívida, porque a gente não considera ativos, né? A dívida é bruta, ela não considera, por definição, os ativos. Então, na verdade, a valorização cambial também contribui para reduzir a dívida bruta e, por essa razão, a gente tem uma estabilidade no mês em 73,6%. Bom, esses eram os resultados que eu tinha selecionado para apresentar aqui para vocês na coletiva. Eu devolvo a palavra para a Ivone, para ela organizar as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Agora, quem tiver alguma dúvida, eu peço por gentileza que acione aqui, habilite a mãozinha para a gente abrir o microfone. Importante que vocês se identifiquem informando o veículo que representam. Vamos aguardar aqui um minutinho, Fernando. Por enquanto não temos perguntas. Vamos ver se chegou alguma coisa por escrito. Se alguém tiver alguma pergunta, basta acionar a mãozinha aqui na plataforma que a gente abre o microfone. Eu vou abrir aqui o microfone para a Thaís. Ok. Oi, Thaís, bom dia. Thaís, você nos ouve? Thaís? Se me Bom ouve, tudo bem. Eu só queria saber em relação à conta, ao pagamento de juros em 12 meses, no ano, enfim, se tem alguma comparação, né? Se é enfim, esse gasto aí foi o maior desde quando, em 12 meses, e na comparação do primeiro semestre também com os outros anos. Obrigada. Opa, muito obrigado pela pergunta, Thaís. O que aconteceu? Quando a gente olha na tabela 1, o resultado, a gente vê que os dados de junho de 2022 para junho de 2023 teve uma redução mais significativa, como eu mencionei, provocada pelos swaps, né? Junho de 2022 foi 98 bilhões e agora junho de 2023, 40. Então, teve uma redução de 57 bilhões, 57,5 para ser mais preciso, nisso. E quando a gente faz a comparação de 12 meses, os 12 meses até maio incluem junho de 2022 e os 12 meses até junho, eles não incluem mais junho de 2022, incluem junho de 2023. Dessa forma, a diferença dos 12 meses de maio para junho é exatamente a mesma diferença de junho de 22 para junho de 2023. Então, se reduziu a conta de juros. Se você olhar os dados na tabela 3, em maio, se a gente medir em reais nominais, né, ela se reduziu de 695,6 para 638,1.
se a gente medir como percentual do PIB, se reduziu de 6,77% para 6,18%. Então, dessa forma, ela foi menor do que no mês passado. Então, não faz sentido fazer aquela clássica colocação, né, maior desde não sei quando. Se a gente olhar, então, a segunda parte da pergunta que você fez, são os juros acumulados no semestre. E isso aqui eu tenho em algum lugar aqui. Os juros acumulados no ano, se a gente olhar... Opa, eu tinha, mas baguncei a minha série, só um minutinho. Juros nominais do setor público consolidado. Achei de novo. Se a gente olhar como valores nominais, os fluxos acumulados no ano atingiram 337,3 bilhões agora no primeiro semestre de 2023. E eles são os maiores da série histórica do Banco Central, quando a gente considera os valores em reais, né? Os juros do primeiro semestre de 2023 são maiores do que os primeiros semestres de outros períodos. Quando a gente considera esse mesmo resultado, enquanto... Espera aí que as minhas tabelas não estão me ajudando hoje. Quando a gente considera esse mesmo resultado enquanto percentual do PIB, os fluxos acumulados no ano de janeiro a junho de 2023 atingiram 6,5% do PIB. E eles são os maiores desde o primeiro semestre de 2015. No primeiro semestre de 2015, eles atingiram 7,69% do PIB. Exatamente. Ivone, é isso. Obrigada, Fernando. Estou vendo aqui, não temos mais perguntas. Você tem algo a acrescentar? Espera, chegou uma pergunta aqui por escrito do Renan. Pois não. Pessoal, bom dia. Não consigo abrir o áudio agora, mas tenho uma dúvida. O Fernando poderia explicar, por gentileza, como a valorização cambial impactou no aumento da dívida líquida no mês? Claro. Boa pergunta, Renan. Para isso, eu acho que a melhor coisa é a gente usar a informação que está na tabela 5. Então, a tabela 5 tem o que a gente chama de fatores condicionantes da dívida e mostram, né, como cada um desses fatores impactou no aumento da dívida, tanto em valores em reais quanto em percentual do PIB. Então, na tabela está dito lá, na linha 17, NFSP, isso significa Necessidade de Financiamento do Setor Público, que é o déficit nominal do mês, que é a soma do resultado primário com juros nominais. O déficit nominal foi de 89,6 bilhões em junho. Então, isso é um aumento na dívida líquida. No caso do ajuste cambial, o que você chamou aí de valorização cambial, ela pode ser valorização quando o câmbio aprecia ou desvalorização quando o câmbio deprecia, né? Aqui a gente chama de ajuste cambial e só muda o sinal, né? Esse ajuste cambial aqui, na linha 20, ele está com sinal positivo, dizendo que a dívida aumentou, né? Ou seja, esse fator contribuiu para aumentar a dívida em 67,8 bilhões de reais ou 0,7% do PIB. Quando eu fiz a minha fala inicial, mencionei esse 0,7 ponto percentual do PIB. Então, o impacto da valorização cambial de 5,4% no mês contribuiu para aumentar a dívida líquida em 0,7 ponto percentual do PIB ou, o que é equivalente em reais, em 67,8 bilhões. Por que isso acontece? A dívida líquida toda é expressa em reais. Só que alguns componentes da dívida são medidos em moeda estrangeira. São as reservas internacionais do Brasil, que são aplicadas no exterior em diversas moedas estrangeiras, dólar, ienes, euros, libras, renminbis e tudo.
E a gente tem que expressar tudo isso em reais. Então, no final do mês, né, que é a data de apuração, no último dia útil do mês, a gente transforma esse valor na moeda estrangeira original que ele está em reais. Quando o dólar aprecia, essa quantidade de reais diminui. Então, a gente vai diminuir os ativos na dívida líquida e a dívida líquida aumenta. Então, a lógica por trás da valorização, diminuir a dívida líquida é essa. E o valor está na tabela 5. E Ivone? Certo, Fernando, obrigada. Só checando aqui se tem mais alguma pergunta. O Renan está satisfeito com a resposta. Acho que é isso mesmo, Fernando. Teria algo a acrescentar? Bom, sobre as estatísticas fiscais, nada. Era a Marcela, acho que tem alguma coisa aí. Isso, eu estou vendo aqui. Acabou de chegar. Vamos ver se eu consigo abrir a pergunta dela. Vou tentar abrir o microfone da Marcela, porque ela não mandou uma pergunta. Perfeito. Oi, Marcela, bom dia. Possível que o senhor fizesse um balanço aí sobre a atuação do Banco Central em swaps esse semestre. Qual foi o resultado e qual foi o resultado na comparação com o ano passado? E se o senhor puder lembrar aí, por favor, a apreciação do câmbio nesse período. Perfeito. Então, vamos lá. A pergunta da Marcela é sobre os resultados do Banco Central em swaps e a apreciação cambial do semestre, né? Então, vamos lá. Vocês sabem, os swaps é uma operação do Banco Central com o setor privado, né? As instituições financeiras, em que se faz um swap. Nesse sentido, o swap quer dizer troca entre uma aposta na a variação da taxa de câmbio e a variação da taxa de juros doméstica, né? Então, ocorreu uma apreciação cambial agora no mês de junho, como nós exemplificamos, e isso traz um ganho para o Banco Central. Se tivesse ocorrido uma depreciação, o resultado seria inverso, teria uma perda para o Banco Central nos juros. Isso é importante para as estatísticas fiscais, porque um ganho de swaps equivale a uma receita de juros, uma perda com swaps equivale a uma despesa de juros. Quando a gente olha o primeiro semestre do ano, no primeiro semestre de 2023, o Banco Central teve um ganho de swaps de 54,9 bilhões de reais. Esses 54,9 bilhões de reais foram causados por uma apreciação cambial ocorrida no acumulado do ano, ou seja, o último dia útil de junho de 2023 comparado com o último dia útil de dezembro de 2022. Essa apreciação cambial no ano foi de 7,64%. Eu acho que esses são os parâmetros, né? Os números que a Marcela pediu. É isso. Parece que a Marcela ainda tem dúvidas. Só um momentinho. Pois não, claro. Oi, Marcela. Eu só queria saber o mesmo período do ano passado, só para eu ter essa condição. Obrigada. Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu devia ter falado logo de começo, esqueci. Só um minutinho. No primeiro semestre do ano passado, houve um ganho de swaps do Banco Central de 72%. Desculpe, não é por cento, é bilhões de reais. O ganho de swaps do Banco Central acumulado de janeiro a junho de 2022 foi de 72 bilhões de reais. E a apreciação cambial do primeiro semestre do ano passado eu não tenho aqui. Se você não tiver aí também, a gente pode passar depois pela ASINT, por meio da assessoria de imprensa. Só checando aqui, Fernando, se não temos mais perguntas.
Sem mais perguntas. Acho que agora podemos encerrar. Então, os meus colegas acabaram de me informar aqui que a apreciação cambial do primeiro semestre do ano passado foi de 6,14%. Então, agora, a Marcela tem um conjunto integral de informações. Perfeito, Fernando. Uma última coisa antes de encerrar, aproveitando que vocês estão aqui, né? O Banco Central passou a divulgar desde o ano passado, né, uma nova estatística que se chama Matriz de Patrimônio Financeiro. Essa matriz de patrimônio financeiro, ela é uma medida da riqueza financeira de toda a sociedade brasileira, tanto dos seus ativos quanto dos seus passivos. Então, de uma certa forma, ela põe junto, numa única tabela, numa única apresentação, a dívida líquida do setor público que nós vemos aqui, porque o setor público é um setor da economia brasileira. Ela incorpora o que nós vimos ontem, o crédito ampliado, que o crédito ampliado é um passivo dos devedores, né, e um ativo, né, dos credores em todos os setores, setor financeiro, setor não financeiro, e inclui também a posição de investimentos que nós vimos na coletiva de imprensa de quarta-feira do setor externo, que são os ativos e passivos dos residentes no Brasil com o exterior, que inclui, por exemplo, um desses ativos, as reservas internacionais do Banco Central. Dessa forma, a matriz de patrimônio financeiro ela é a medida mais abrangente que existe no Brasil das riquezas e despesas, das riquezas, né, dos ativos e das dívidas, né, dos passivos que os residentes no Brasil têm entre si, né, o setor financeiro com o setor não financeiro, as famílias com os bancos, os fundos de investimento, todos esses setores juntos, né? E essas estatísticas são publicadas trimestralmente e hoje foram atualizadas as estatísticas para o primeiro trimestre deste ano. Então, a gente tem, por exemplo, e eu acho que essa é uma coisa pouco conhecida, se nós olharmos o total desses ativos e passivos, isso é uma coisa na magnitude de 70 trilhões de reais. Então, a matriz do patrimônio financeiro permite ver os ativos de cada setor, né, contra outros setores internos, governo geral, as famílias, os não residentes, né, o resto do mundo, o setor financeiro, as empresas não financeiras e os seus respectivos passivos, né? Então, acho que essa é uma visão abrangente da economia brasileira e esses dados podem ser encontrados no site do Banco Central, clicando em estatísticas, no menu horizontal que tem no alto da página, clicando em estatísticas, em seguida selecionando as tabelas especiais e dentro das tabelas especiais está a matriz do patrimônio financeiro. Vocês podem baixar as tabelas com todas essas informações, trimestre a trimestre, ou também lá tem informações metodológicas sobre o que significa exatamente esses dados, como analisá-los. Então, era só aproveitar a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para falar dessa estatística, que ela é recente, ela é nova, foi iniciada a divulgação no ano passado e ela foi atualizada hoje. Aproveito para fazer uma propaganda dela. Muito interessante, vale a pena. Muito obrigado, Ivone. Eu que agradeço, Fernando. Ótimo final de semana para você, ótimo final de semana para todos. Isso. Bom dia, bom final de semana para todo mundo. Até a Um próxima. abraço. Tchau.